Gente, vamos então falar o seguinte. Já que o assunto inicial foi esse, decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia pode recolocar Ivo Cassol no cenário político e possibilitar a sua candidatura ao governo. Só antes, depois nós vamos tratar das relações que estão aí da imprensa toda entre o governador e o vice-governador. Vamos tratar esse assunto também. Aguardem que vai ter mais assunto quente para a gente debater. Então vamos aí essa matéria feita pelo nosso jornalismo, dessa situação em que o Tribunal de Justiça pode recolocar Ivo Cassol no cenário político. Vamos lá. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia está chamando a atenção ao abrir uma nova perspectiva para a aplicação da lei da ficha limpa e reacender as chances eleitorais de diversos nomes para as eleições de 2026. O caso envolve o ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, declarado inelegível após condenação por improbidade administrativa do período em que era prefeito de Rolim de Moura. A decisão do Tribunal de Rondônia acolheu agravo interno apresentado por Cassol através do escritório Loura Júnior e Ferreira Neto. A Corte determinou a reanálise do processo envolvendo o político, baseando-se em um ponto jurídico central: a diferenciação entre dolo genérico e dolo específico. Isso, conforme prevê a atual redação da Lei da Improbidade Administrativa número 8.429 de 1992, mudada pela Lei 14.230 de 2021. A defesa sustentou que a condenação original se fundamentava apenas em dolo genérico e não específico, critério que, segundo a nova lei e jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, não basta para configurar a improbidade e, como consequência, aplicar as sanções da lei da ficha limpa. A decisão favorece Ivo Cassol, tornando concreta a possibilidade de retorno do ex-governador ao cenário eleitoral, acirrando ainda mais as eleições no estado de Rondônia em 2026. Em sessão do STF, a ministra Carmen Lúcia já afirmou que não houve dolo no processo de Ivo Cassol. Os fatos dizem respeito ao período de 98 a 2001, basicamente, um pouco em 2012, mas basicamente até 2001, e se refere a licitações, basicamente na modalidade convite, que teriam sido feitos, vale dizer, nos termos do artigo 23 da Lei de Licitações, obras de engenharia que se referem à construção de quadras poliesportivas, contenção de enchentes, obras de contenção de enchentes, pavimentação asfáltica e que tais. Não se discute, quer o Ministério Público, quer a Defesa, primeiro, que essas obras foram feitas. Não é este o ponto. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Nem, como foi observado aqui, não se questiona, não é o faturamento ou o sobrefaturamento. O que se discute exclusivamente, e o que é imputado na denúncia aos réus, é que teria havido, para se levar a cabo estas licitações, na modalidade convite, a infração ao artigo 90 e ainda da Lei de Licitações, depois se alega também o crime de quadrilha, mas se alega que teria havido a fraude à licitação, porque havia recursos que eram obtidos mediante convênios, principalmente, que totalizariam, se somados, valores que levariam, por exemplo, à tomada de preços. E que teria havido o fracionamento, às vezes se fala no processo em fracionamento de licitação que não existe, o que há é fracionamento de despesas, para que se fique neste valor de 150, porque aí se faz o convite é dirigido. E como foi posto, e também é fato incontroverso, quer pelo Ministério Público, quer pela Defesa, que os convites são feitos às entidades cadastradas, este cadastro, portanto, contendo o que foi inicialmente posto na denúncia como 8 empresas, que, na verdade, acabam se referindo principalmente a 5, porque 2 delas depois nem fica mencionado no curso do processo, na instrução do processo. A vantagem é a condição de vencedor. Agora, ficou provado aqui, tanto no voto da ministra relatora, quanto no voto de Vossa Excelência, que não houve superfaturamento, que os contratos foram prestados, que a atividade
foi dentro dos valores de mercado, de modo que eu não posso considerar o valor integral do contrato como vantagem. O valor integral do contrato não pode ser vantagem econômica. Até porque aqui não houve frustração da contratação. O que houve foi a frustração do caráter competitivo. Então, a contratação houve pelo valor de mercado e não houve superfaturamento. De modo que eu não vejo como considerar, para efeito de aplicação da pena base, o valor da totalidade do contrato nesse caso. Tá aí, essa é a matéria preparada pelo nosso jornalismo, com material de banco de dados, que a gente consegue, dessa forma, então, resgatar essas duas falas importantes. Teriam outras, mas senão ficaríamos aqui a tarde inteira ouvindo os ministros do STJ, do STF, falando exatamente a mesma coisa, que já falaram o Teori Zavascki e a Carmen Lúcia. Emanuel. Everton, isso é de uma relevância tão grande, porque... É bom só para as pessoas saberem, muita gente sabe que o Emanuel Neri é engenheiro, mas ele é advogado também. Por isso, advogado sua fala é importante. Com credencial, com carteira. Com cartinha do e atuação. Não era que nem uns e outros aí. E canhotinha. E agora está fazendo medicina também. Mais ou menos. Vamos lá. Mas é importante ver como isso repercute, e é óbvio, repercute na vida, na história política do ex-governador Cassol, mas, de maneira geral, o ministro Zavascki, ele fala uma coisa importante ali, ele fala, olha, não teve dolo, não tem dano, porque o serviço foi prestado, não teve superfaturamento, o preço está de acordo com o preço de mercado. Cumpriu o contrato. Cumpriu o contrato. Cara, como que você vai punir alguém? Por quê? Porque dentro da atividade que conduziu, cumpriu o contrato, não teve dano, e eu queria trazer isso aqui, porque às vezes a gente vê na televisão, infelizmente é um mal, tá, das investigações como um todo, pega o valor de um contrato que está sendo investigado por qualquer motivo que seja e coloca, olha, tem um prejuízo, não sei quantos milhões, e coloca o valor do contrato. A obra foi toda feita. Como é que é prejuízo? E isso aqui traz o debate, acalora o debate de novo, para a gente entender que, cara, quem está na atividade administrativa, muitas vezes tem que nem sempre tem as melhores assessorias. O que estão discutindo ali é uma fragmentação de despesa. Entendeu? Mas ele coloca uma fragmentação quando todas as empresas que estavam cadastradas no banco de dados da prefeitura foram convocadas para apresentar a proposta. Sabe? Então, é um erro material, é um vício, meramente, nesse caso, material, né? E nesse ponto, mais uma vez, foi muito importante a mudança da lei, porque se pegava qualquer erro administrativo e dizia que era conduta de improbidade, e arrebentava com a vida dos agentes públicos. Com isso, você tira muitos bons agentes públicos do cenário, até do trabalho, às vezes até do equilíbrio emocional, psicológico, psiquiátrico, muitas vezes, tem gente que se afasta do trabalho porque está sendo acusado de improbidade quando simplesmente cometeu algum tipo de vício administrativo sem causar nenhum tipo de prejuízo nem para a administração, nem para o povo que recebe o trabalho que é prestado. Eric Araújo, a tua análise sobre a reportagem aí, sobre Ivo Cassol. Eu dividiria em dois pontos essa análise. Na minha opinião, acho que o cerne da questão foi a lei da ficha limpa. Né? Porque a própria ministra Carmen Lúcia, ali, quando dá o seu voto, ela fala que houve, sim, no artigo 90 da Lei de Licitações, algo que foi infringido na lei. Isso é fato. E aí, por isso que o direito ele é muito objetivo. Né? Se você infringir uma lei, você tem que pagar por isso. E aí vem a lei da ficha limpa, que, dentro do que tinha na lei naquela época, trazia uma inegibilidade para o ex-governador Ivo Cassol. E aí isso muda com a nova redação da lei de 2021 e traz novos ares e novas, vamos dizer assim, novas interpretações, que é clara. A gente fala de dolo objetivo, né, e não dolo genérico. E aí muda totalmente o resultado desse processo.
Então, assim, veja que, como o Emanuel Nero falou, o administrador público, se ele não tiver muito bem assessorado, ele incorre o risco ali de um detalhe. Porque a condenação por si só ali foi de improbidade. Existiu improbidade? Existiu por conta do artigo 90 da Lei de Licitações, que falava sobre isso. Mas aí vem a lei de ficha limpa, que aí gera toda essa confusão de inegibilidade e que hoje está sendo dada a oportunidade para ser revisada essa condenação do ex-governador Ivo Cassol. Então, aí fica claro, viu, o Eric, que o eleito, a primeira providência, do meu ponto de vista, é se cercar de uma assessoria jurídica competente, Com senão está certeza. ferrado. Vai fazer besteira. Olha, eu trabalhei com o Ivo Cassol 2 anos, Everton. Fui secretário dele e tenho um orgulho de dizer isso. Eu convivi com o Ivo Cassol muito perto. Eu vivia na casa dele, em reuniões. Eu nunca ouvi uma palavra do Ivo Cassol defendendo qualquer ilegalidade. Pelo contrário. Ele começava a reunião batendo na mesa. Se eu descobrir alguma coisa, está todo mundo na rua. Isso eu ouvi várias vezes. Ora, o Ivo Cassol foi muito perseguido. Foi uma injustiça que cometeram com ele. O cara não cometeu nenhum crime. Todas as obras, aliás, planejadas, foram entregues à população. Estão lá até hoje, aliás. Aí vem dizer que o cara cometeu crime. Pelo amor de Deus, eu não posso aceitar isso. Só para fazer um ajustezinho. Quando se fala em improbidade, tem muita gente que fala em crime de improbidade. Crime de improbidade não existe, gente. Sim. Improbidade é um ilícito civil. Tá? É um ilícito civil. Infelizmente a gente vê, cometeu crime de improbidade, não sei o que, até em algumas matérias a gente vê umas bobagens como essa, isso não existe. A improbidade é um ilícito civil. Mas eu não falei crime de improbidade, eu falei incorreu na improbidade, ocorreu. Não, sim, mas eu estou trazendo isso para esclarecer, porque infelizmente às vezes quem nos assiste também não sabe disso. Claro. Né? E também, eu acho que a gente tem que aproveitar esse... Eu estou aprendendo isso, esses momentos. E, mais uma vez, reforçar que, às vezes, a violação a um princípio da administração ou algum regramento, ela, às vezes, acontece de maneira material, como tudo bem, a ministra Carmen fala ali, é incontroverso, mas, às vezes, nem acontece, principalmente nos julgamentos anteriores à mudança da lei, tá? Nem sequer aconteciam daquela forma, era fruto de uma interpretação. Interpretou o que aconteceu e toma-lhe improbidade. Infelizmente, a modulação dos efeitos na mudança da lei pela interpretação do Supremo, ela foi relativa, ela não foi absoluta. Se fosse direito penal, se fosse crime, toda mudança a favor do réu, elas iriam repercutir para trás, e nesse caso não, por conta também da interpretação do Supremo. Joaci Loura Júnior. Vamos lá, acho que a gente precisa primeiro divisar aí a questão, que aí falou de duas coisas, né, que já foi falado mais ou menos aqui. Ação penal 565 foi a ação penal que o Ivo Cassol respondeu, porque na época ele era senador da República. E essa ação penal trata nada mais, nada menos do que o ferimento ao artigo 90 da Lei 8666, que era a lei de licitação na época. Hoje é a 14133. E nessa lei, o que se alegava era que tinha havido prejuízo ao erário e também ferimento à formalidade da licitação, ou seja, houve fraude à licitação. E aí o Supremo entendeu que, como houve fragmentação e o cunhado dele participou dessa licitação, então não podia. O Supremo entendeu que houve direcionamento e o cunhado participou. Mas é indiscutível, é incontroverso. A obra foi entregue, não houve superfaturamento e tudo aquilo que se colocou no edital da licitação foi entregue. Ponto. Então, ou seja, quando não há superfaturamento, entenda-se que ninguém foi diretamente beneficiado com isso. Não tem corrupção, é isso. Não teve roubo, não pegou dinheiro. O que fizeram muitos promotores da época? Ora, se ele respondeu uma ação penal e ele foi condenado, consequentemente houve improbidade. Não é assim. Porque para haver improbidade, você, pelo artigo 9, 10 e 11 da Lei 8429, que foi mudada pela Lei 14.230 de 2021, é necessário fazer a gradação de que, se houve prejuízo ao erário,
de que se houve enriquecimento ilícito, de que se só foi ferido os princípios da administração pública, estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, publicidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Então, se foi ferido, você tem uma gradação. Inclusive, para quem não sabe, gente que é condenado por improbidade, às vezes não está de forma imediata inelegível. Por quê? Porque daí a gente vai lá para a lei de inelegibilidades, a lei complementar 6490, que foi mudada pela lei 135 de 2010, a lei da ficha limpa, e disso, com todo respeito, com toda a modéstia, eu entendo bem, não é automático. Por quê? Porque tem que ter 5 requisitos para alguém que foi condenado por improbidade ser considerado inelegível. Quais são? Além do trânsito em julgado, além da questão do colegiado, além de uma decisão que não cabe mais recurso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Já faltou esse. Já faltou os dois. Faltou Se dois. não tem 2, 5 não é. Tem vários precedentes do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que quando não preenche todos os requisitos, os 5 da lei Mas na complementar época 64, que foi julgado isso, não era assim, era diferente. não, sempre foi assim. Sempre foi. Então houve foi. erro. Sempre foi assim. Houve erro na sentença. Na verdade... De voto. Na verdade, Everton, o que hoje, aí a gente vai para a situação da reportagem. Eu não tenho, assim, como advogado, eu não tenho dúvida de que o Ivo Cassol, por essas questões de improbidade, não se aplica a ele. A meu sentir, ele não é inelegível por isso. Cassol está inelegível hoje? Está. Por quê? Porque ele foi condenado na ação penal 565, cumpriu pena, acabou de cumprir em 2020. Pela lei atual, só conta os 8 anos depois do cumprimento. Ele acabou de cumprir Que absurdo, hein? em dezembro de 2020, logo ele está inelegível até dezembro de 2028, pela lei atual. Quando o Senado mudar, seja o prazo da lei de inelegibilidade, seja o PLP 112, dizem que vota esse mês, viu? que é o Código Eleitoral, eles vão considerar o quê? Que esses 8 anos conta da data do julgamento ou da condenação. Então, os 8 anos contaria dessa época aí, que foi agosto de 2013, quando a Carmen Lúcia proferiu o voto, quando Teoriza Vasco proferiu o voto, isso foi em agosto de 2013. 8 anos para frente daria 21, se eu não estou errado na minha conta. Então, de 21 para cá, passando essas novas leis, Cassol já estaria ok. Ele hoje, repito, está inelegível por conta da condenação do STF. Por conta dessas improbidades, o que vai acontecer agora, mesmo eu entendendo que não se aplica a ele, é o quê? É fazer o reenquadramento. Por quê? Porque a lei nova de ação civil pública, de improbidade, que é a 14.230, ela diz o seguinte, que para haver improbidade tem que haver dolo específico, o elemento subjetivo, volitivo de que eu quero auferir vantagem, que eu quero causar um prejuízo. Quando não há o elemento volitivo, subjetivo da pessoa, não pode haver a improbidade, porque não existe, como já existiu, a jurisprudência anterior ia nesse sentido, do tal do dolo genérico. E é aí que tem caído. Todas essas ações do Ivo Cassol estão com dolo genérico. O que o presidente Raduan fez? Ele verificou que, de fato, no caso concreto, essa é uma improbidade da época que ele foi prefeito de Rolim de Moura. Então, o que o desembargador Raduan fez como presidente? Não, isso aqui precisa ser, de fato, reenquadrado, porque eu li o acordo e não percebi onde está o enquadramento do dolo específico. Se não tem, ele determinou que vá para o relator e o relator faça. E aí, se não tiver, vem a pergunta, se não tiver, vão extinguir a ação e dizer, não existe improbidade. Já sim, o doutor Raduan, eu sendo mais literal do que tu falaste aí, eu estou com o texto dele, o Raduan praticamente dá sentença, né? Sim. Ele opina já, ele já manda, ele remete para a Câmara já com a opinião formada. Dizendo, eu não vi. Ele diz aqui, remeto para a Câmara, né? Verifica-se que o acórdão no voto constante do ID e tal, não dispôs de forma essencial sobre o dolo específico,
dolo específico, limitando-se a reconhecer a presença do elemento doloso, sem, contudo, esclarecer sua modalidade, se genérico ou específico. Quer dizer, ele já está dizendo que não encontrou nada. Exatamente. E aí, todas as outras ações que dizem respeito a Rolim de Moura, acho que são mais 5 ou 6, ou 7, enfim, vai ter que ser feito a mesma análise. E isso que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. TJ precisa fazer o reenquadramento. Por quê? Porque o STF, no tema 1199, que foi julgado lá em 2022, inclusive foi relator o ministro Alexandre de Moraes, com voto primoroso do ministro Gilmar Mendes, disse que a nova lei se aplicava àqueles processos que tivessem em andamento. Aqueles processos que estão em andamento, que não transitou em julgado, o julgador tinha que fazer o reenquadramento. Por quê? Porque como é uma sanção, e aí a sanção não é só sanção penal, mas tem força, é civil, mas tem força penal, esse tipo de lei também teria que retroagir para beneficiar o réu. Perfeito. E aí o reenquadramento é necessário, sob pena de nulidade. Isso não precisaria nem o Gilmar Mendes falar, eu poderia dar minha opinião então, sobre isso. Enfim, né, você também... Não, mas enfim, eu estou dizendo que é tão óbvio isso, né, E Joaquim? aí, muita gente fala, e a gente tem que só ouvir, né, quem tem 2 ouvidos, que o Senhor Deus nos deu esse privilégio de ouvir, a gente tem que ouvir. A gente fala, Cassol está fora, não sei o quê, improbidade, deixa eu ouvir. Mas esqueceram eu acho que talvez, a linha L da Lei Complementar 64, ela determina que são 5 os requisitos. Nesse caso do Cassol, nessas ações de improbidade, não há dano ao erário e nem enriquecimento ilícito. O que eu posso dizer é o seguinte, o Cassol não está dentro, ainda. Ainda não. Mas ele só diz que ele está fora quem tem medo. Exatamente. Só diz que ele está fora quem tem medo. Quem tem pavor dele está dentro. Porque eu tenho dito isso e batido nessa tecla o tempo todo. A eleição com o Cassol é uma e a eleição sem o Cassol é outra. Iregalo. Presidente, Deus foi muito sábio quando deu 2 ouvidos para escutar, uma língua para falar pouco. Mas eu quero dizer que eu escuto muito o Joaci, né? O Joaci é um cara fantástico. No dia que eu sair candidato, eu vou tentar se eu consigo dinheiro para contratar o Joaci. E ainda ser o primeiro suplente. Ainda ser o primeiro suplente. Não, ele vai na cabeça, eu vou como primeiro suplente. Mas que loucura, né? Uma loucura. Pô, perda de tempo. Tiraram o cara do contexto político do nosso estado, que poderia ajudar muito o governador Cassol. Uma bobagem. Tanto ladrão aí, meu irmão, levando bilhões. Que nem investigados estão sendo. Nem investigação. Vocês sabem, o Joaci me ajuda dessa daqui. Lembra aquele cara lá, parece que é do Ceará, né? Um senador, que quando chegou à Polícia Federal, ele pegou os dólares e jogou tudo na cueca. Sabe qual? Me corrija se eu estiver errado, eu li. E isso eu gosto de acompanhar. Ele disse que jamais a polícia poderia adentrar nas partes íntimas dele. Não sei se é verdade. Eu li. Mas, porra, se nas partes íntimas dele estava cheio de dólar, quer dizer que a polícia não pode revistar? Nas minhas pode, porque não tem nada. Aí, meu irmão, tira um homem que tem um grande legado político do nosso estado, que acaba prejudicando o nosso estado, porque ele é uma pessoa... Ele faz falta. Ele é uma pessoa... Eu tive conversas com ele sabe tudo do estado. Ele sabe tudo do estado. Sabe tudo do estado. E tiram a pessoa do contexto político para poder abrir caminho para os outros. Né? Então, E mais, e se sabe que o nascedouro disso foi questões pessoais. Sim, lá em Rolim de Moura. Sim. Lá em Rolim de Moura. Locais, paroquiais. Sim, paroquiais. E o pior, para ir mais longe, o Ivo não é o único dos expoentes políticos do nosso estado que foi prejudicado por conta dessas brigas. Desse tipo de briga, vocês certeza, sabem. Aproveitando essa onda do assunto do Ivo Cassol, vamos aqui rapidamente para um fato interessante. Nós temos o prefeito Fúria de Cacoal, que se fala, o próprio Expedito Júnior tem dito muito, que ele pode ser candidato a governador, caso Ivo Cassol não seja candidato. E o Fúria é um fenômeno hoje no interior do estado. Ele foi vereador, ele foi deputado estadual, 2 vezes prefeito, eleito com quase 80% ou mais de 80% dos votos. E realmente tem feito um trabalho extraordinário naquela região e aparece muito bem nas pesquisas. É bom que se diga. Pois o prefeito Fúria
ele, numa entrevista que ele deu para o Diego Maia, no Podiego, que é o podcast do Diego, o Adailton Fury abriu o coração dele falando de Ivo Cassol. Olha que interessante isso. A gente ouve muito pouco declarações desse tipo, com essa característica de sentir a outra pessoa. Vamos lá. Ex-governador Ivo Cassol. Rapaz, eu tenho um desafio na minha vida. Eu tô lutando para ser melhor que o Divino em Cacoal, né? Que você sabe que o Divino foi o melhor prefeito da história de Cacoal. E eu tenho o sonho no futuro de ser o melhor governador do estado de Rondônia. Da história de Rondônia. E para mim ser isso, eu vou ter que ser melhor que esse homem. E para ser melhor que esse homem é difícil, rapaz. Porque esse homem construiu uma história nesse estado e um legado que vai ficar eternizado pelo resto da vida. Foi o homem que fez estrada, foi o homem que apoiou o produtor rural. Então eu tenho assim eu posso te dizer que eu sou fã de carteirinha dele, porque eu quando eu era jovem, eu acompanhava o trabalho do Ivo. E quando eu era jovem, eu sonhava em ser político. E eu sonhava em ser como o Ivo, um homem trabalhador, um cara que vai pra cima, que faz a coisa acontecer. Então eu curto o Ivo Cassol. Há uma conversa política entre você e ele? Não, política não. Existe assim, né? A gente tem uma boa relação, mas não assim que ele vai me apoiar ou algo nesse sentido. Eu manifestei interesse em apoiar ele. Que se ele for candidato a governador de Rondônia, é o meu candidato. Entendeu? Eu acho que não tem pra ninguém. Tem que todo mundo ir pra casa, cada um caçar o rumo de casa. E o Ivo Cassol vai ser sim o governador do estado de Rondônia. Mas mudando, se não tiver por algum motivo ou outro, né? Você aceitaria um apoio dele? Com certeza, rapaz. Quem não aceita, eu sou fã do homem, como que não aceita o apoio dele? Que depoimento sincero, hein? Gente, sincero até demais. O Fury é assim, viu, Everton? Eu conheço ele há muitos anos. Ele é assim mesmo, ele fala as coisas... Espontâneo. Espontaneamente, não fica escolhendo palavras, não. Beni, se falasse assim pra ti, Beni, tu saía candidato no outro dia, não saía? Tranquilo. Sem pensar duas vezes, cara. Com um depoimento desse aí... Um abraço, pode preparar a cadeira lá. Everton, eu acho que é interessante o telespectador e o internauta saber. 2020, o Ivo Cassol foi candidato. 2020 não, 2022, né, que foi a eleição geral, né? 2022, o Ivo Cassol chegou a colocar seu nome à disposição como candidato. Esse que vos fala aqui foi o advogado do Ivo Cassol na época. E aí, por que o Ivo Cassol retirou a sua candidatura? Vocês lembram que numa semana ele não era candidato, na outra a gente conseguiu eliminar no STF, ele colocou o nome como candidato, ele já passou a empatar tecnicamente com o Marcos Rocha, que era o governador na época, 30% mais ou menos. E por que Ivo Cassol tirou? Isso aqui eu nunca falei, mas eu acho que é o momento oportuno para falar. Estava ele, estava Manuel Veríssimo e tinha mais uma, Jari. E, salvo engano, o Cláudio. Eram 5 pessoas que estavam na mesa. Quando houve a decisão... Cláudio Faria. De retirarmos a candidatura dele no momento em que havia cassado a liminar que mantinha a questão da elegibilidade dele. Foi por isso que Ivo Cassol, naquele momento, retirou. Por quê? Porque se ele tinha uma inelegibilidade que tinha uma liminar dizendo que não se aplicava, logo em seguida caiu para dizer que tinha que cumprir os 8 anos, por que ele ia insistir? Perfeito. Não foi por causa dessas improbidades, não. Isso aí a gente estava muito seguro. E aí a gente fez o pedido de renúncia, ele chamou a irmã na época, outras pessoas, o cunhado, para avisar. Falou, decidi, não serei candidato mais. E aí nós partimos para o escritório para fazer o pedido de renúncia dele. Foi aí que nós elevamos o pedido de renúncia. Eu quero, óbvio, eu não vou falar quem é, mas teve uma pessoa do judiciário que falou assim, eu nunca esqueço, ele falou, seu cliente foi muito sensato. Eu sei que passou pelo senhor essa decisão também. Isso foi visto com muito bons olhos, porque quando uma pessoa é séria, ele não quer tumultuar o processo eleitoral. Então, isso aconteceu nos bastidores da eleição de 2022, e por isso que o Ivo Cassol desistiu, porque naquela época a liminar do STF foi cassada, então
ele não podia discutir, não podia tumultuar e nem prejudicar o processo eleitoral. Professor Enilson Marinho, boa tarde, Everton e Dinos. Aproveito o ensejo da audiência para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, especialmente a minha, Dona Adriana. Só para colocar um pouco de sal no caldo. Quero dizer que há 2 concursos da Segurança Pública de Rondônia em andamento, quais sejam o da Politec e o da Polícia Civil. E, por conseguinte, o ex-governador Ivo Cassol é um administrador comprometido com a segurança pública. E acredito eu que ele será governador, que chamará os candidatos que estão em cadastro reserva desses 2 certames para assumirem as vacâncias ainda existentes nessas instituições. É o abraço do professor Enilson Marinho. Deu para entender? Deu. É porque estão fazendo concurso com gente na espera, né? Sim. E lembrando que foi o Ivo Cassol que, na época que houve aquela demissão em massa na gestão Bianco, quando ele assumiu, ele fez a reintegração das pessoas, né? Isso muita gente não lembra. Mas tem muita gente que não esquece. Não, lembra sim. A prova aqui é que lembra tanto que o nosso governador Bianco, uma boa pessoa, uma grande pessoa, ele foi amaldiçoado por todo mundo. Foi amaldiçoado. E hoje mas quem fez a reintegração foi o Ivo, não, né? Ele demitiu, quem reintegrou é o Ivo Cassol. Hoje o Ivo Cassol, dentro da saúde, o pessoal venera ele. O pessoal não esquece, não. Detalhe, o Ivo assumiu com 3 ou 4 folhas em atraso. E isso ele assumiu em janeiro. Ele, no pagamento seguinte, ele pagou as folhas em atraso, 13º e mais a folha de janeiro. E nunca mais atrasou salários no Estado. E de quebra, alguns dias depois, ele chamou os 10 mil demitidos. Quer dizer, foram demitidos porque não tinha como pagar, ele pagou todos atrasados de uma vez só e ainda chamou os demitidos todos para folha de pagamento. Então é um administrador... competente. E o Estado não quebrou. Arrojado, né? Não. Pelo contrário. A desculpa o Estado quebra. Vai quebrar. É verdade. O discurso era esse. A responsabilidade fiscal, que era essa, que era o que o Bianco dizia, né? Que ele estava acima da... para com isso. Agora ali o Bianco foi mal orientado, infelizmente, e acho que até pelo Arnaldo Bianco, que defendia muito essa tese, o irmão. O Bianco, tanto é que ele depois não conseguiu mais voltar. Né? Voltou para ser prefeito de Paraná, foi? Né? Foi. Duas vezes. Perfeito. Mas o Bianco está na história do Estado. Isso não vai empanar o brilho dele, a história linda do Bianco. Pessoa. É um homem extraordinário. Educado, agora, muito competente. Agora todo mundo erra um dia e ele teve esse erro que foi né, um equívoco, mas com 10 mil pessoas, e foi instado a isso por outras pessoas que até gostavam muito dele, mas erraram também, né? Doutor João Carlos Ribeiro, esse é outro que tem uma grande história aqui no João Estado. Carlos. João Carlos Ribeiro foi secretário de planejamento do prefeito Carlinhos Camurça, é verdade, e foi secretário de planejamento do Ivo Cassol. Isso aí. Agora, se o João Carlos pudesse transformar esse elogio que ele faz a mim em dinheiro, em pecúnia, eu ia ficar mais feliz. Ele diz assim: Everton, parabéns. Sem dúvida, o melhor comunicador de Rondônia. Mas melhor que isso, grande amigo, olha só. Quanto ao Ivo, eu sei o quanto trabalhou por Rondônia.